Então, pessoal, a gente, continuando aqui o nosso módulo de Física Geral 1, a gente vai estar falando hoje sobre movimento relativo. E a questão que a gente vai se utilizar para conversar sobre movimento relativo é a questão 82 do capítulo 4 do volume 1 do Resnick. A gente está trabalhando com a nona edição. E a questão 82 fala o seguinte: um rio de 200 metros de largura corre a uma velocidade escalar constante de 1,1 metros por segundo em uma floresta na direção leste. Um explorador deseja sair de uma pequena clareira na margem sul e atravessar o rio em um barco a motor, que se move a uma velocidade escalar constante de 4 metros por segundo em relação à água. Existe outra clareira na margem norte, 82 metros rio acima do ponto de vista de um local da margem sul, exatamente em frente à segunda clareira. A. Em que direção o barco deve estar apontado para viajar em linha reta, chegar à clareira da margem norte? B. Quanto tempo o barco leva para atravessar o rio e chegar à clareira? Então, a gente vai primeiro analisar a situação, né? Coloquei aqui a nossa roda dos ventos e a gente tem a seguinte situação. A gente tem a nossa primeira clareira lá embaixo, a segunda clareira ali a oeste, a noroeste, na verdade, da primeira clareira, e a gente quer realizar esse deslocamento. Então a gente tem um barco que ele viaja com uma questão de velocidade constante a 4 metros por segundo e ele quer essa direção, ele quer esse ângulo θ e quer o tempo que o barco leva para atravessar o rio. Pronto, a gente tem a velocidade e a gente tendo a distância a gente consegue encontrar o tempo, correto? Então a gente sabe que essa distância é 82 metros, a distância em x, e a distância em y é 200 metros, certo? Errado. Por que a gente não pode fazer isso? Porque da definição básica de variação de espaço, a gente sabe que a variação do espaço é a velocidade vezes o tempo. Então, como a água está realizando um movimento, a gente tem velocidade e o barco vai demorar certo tempo para atravessar, então a gente pode compreender que o barco vai se deslocar para a direita, vai se deslocar a leste, de acordo com a velocidade da água. Logo, essa distância em x, ela não vai ser somente 82 metros, ela vai ser 82 mais 1,1 t, que é a distância que foi deslocada para a direita no tempo em que o barco demorou para poder realizar esse percurso. Então aqui a gente vai ter um triângulo equilátero. E essa nossa distância entre as clareiras, como a gente viu no slide anterior, distância é velocidade vezes tempo. E a velocidade a gente tem, que é 4 metros por segundo. Então esse d ele equivale a 4t. Então, a solução da questão. A gente sabe que a distância é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E então 4t é a raiz de 200 ao quadrado mais 82 mais 1,1t ao quadrado. Então, elevando os dois lados ao quadrado, a gente vai ter que 4t ao quadrado é 1,21t ao quadrado mais 180,4 mais 46.724. Então, reorganizando esses termos, a gente vai cair na seguinte equação de segundo grau. Menos 14,79t ao quadrado mais 180,4t mais 46.724 é igual a zero. E a gente vai chegar nessas duas raízes. A gente vai ter um t igual a 62,63 segundos e outro t igual a menos 50,43 segundos. Como fisicamente esse t2 ele é impossível de acontecer, o nosso t é o t1, ou seja, vai demorar um tempo de 62,63 segundos para atravessar. Então a gente já tem a resposta da letra B. A outra pergunta que ele quer é o ângulo. Então a gente sabe que o nosso θ, aquele ângulo, nada mais é do que o arco tangente de x sobre y. Mas não deveria ser y sobre x? Comumente sim, mas
a gente vai ver aqui no nosso desenho que o arco tangente, a tangente, no caso, é seno sobre cosseno. E da forma que o desenho está feito, o nosso ângulo tá de tal forma que o nosso x ele esteja distante, ele seja o cateto oposto, enquanto o y seja o nosso cateto adjacente. Então, no nosso caso, a gente vai ter x sobre y. Então, o nosso θ ele é x sobre y. Então, θ é o arco tangente de 82 mais 1,1 vezes nosso tempo, que é 62,63, dividido por 200. Θ é o arco tangente de 150,9 sobre 200. Então, θ é 37,03 graus, no caso ali a noroeste. Como a gente pode ver no desenho, a gente vai localizar. Ele pediu a direção, né? A letra A ele pede a direção, então a gente vai direcionar o barco 37,07 graus ao oeste. Então, essa era a questão que eu queria trazer hoje para vocês. É uma questão relativamente simples e é preciso que a gente analise a questão. A gente não pode só olhar e tentar tirar conclusões sem fundamentação alguma sobre aquele fenômeno físico. A gente precisa compreender e colocar em questão todos os fenômenos que estão acontecendo. Então era isso. Eu queria agradecer a vocês por assistirem até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aí que a gente vai estar respondendo.